Olá, nesse momento eu quero trazer um ensinamento da palavra de Deus, falando sobre a glorificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler um texto para vocês que se encontra aqui no Evangelho que escreveu João, capítulo de número 20, a partir do verso 15, que diz assim: Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procura? Ela, supondo ser ele um jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tiraste, diz-me onde puseste, e eu levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Raboni, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenha, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos. E diz-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena e, anunciando aos discípulos, viu o Senhor e contava que ele lhe dissera estas coisas. Então Maria Madalena estava perante a sepultura de Jesus Cristo de manhã cedo, e ela chorava. E enquanto ela chorava, Jesus apareceu e fez a pergunta: Mulher, por que chora? E ela, supondo ser ele um jardineiro, perguntou: Meu Senhor, se tu tiraste ele daqui, fala onde puseste, para que eu possa ir apanhar, buscá-lo. Então Jesus fala para ela e diz: Mulher, não me detenha. Então respondeu Jesus: Não me detenha, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com meus irmãos. E diz que subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e o vosso Deus. Então Jesus, falando com a Maria Madalena, ele disse que ela não podia deter ele, porque ele ainda não tinha subido para o seu Pai. Então Jesus, quando ele ressuscitou, antes de subir para os céus, ele apareceu para Maria Madalena, que estava chorando. Porém, quando ele fala para Maria e avisar para os seus irmãos que ele subiria para o seu Pai e para o vosso Pai, para o seu Deus e para o vosso Deus, é porque naquele momento Jesus subiu para os céus e foi receber glória diante do seu Pai. E a Bíblia nos revela que ao cair da tarde, Jesus aparece para os seus discípulos. Após ter subido aos céus, ele volta à tarde e aparece para os seus discípulos, cumprindo o que ele falou para Maria Madalena. Ele mandou ela dar o recado, dizendo que ele ia subir para o vosso Pai e para o seu Pai, para o seu Deus e o vosso Deus. Então ele subiu de manhã cedo para os céus, recebeu todo o poder nos céus e na terra, foi glorificado, voltou à tarde e apareceu para os seus discípulos. Ouça o que diz aqui o verso 10 do capítulo 20 de João. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Por que eles voltaram para casa? Porque logo cedo, ainda escuro, Pedro e outro discípulo veio correndo para o sepulcro, porém não encontraram mais o corpo de Jesus. Então eles voltaram para as suas casas, porém Maria insistiu e ficou chorando. E quando eles voltaram, Jesus apareceu para Maria Madalena e falou para ela que ia subir para Deus, para o seu Pai e o vosso Pai, para meu Deus e o vosso Deus. Então ele subiu os céus para ser glorificado. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Ouça o que diz aqui, aqui na carta escrita, na epístola escrita pelo apóstolo Pedro, segunda epístola escrita pelo apóstolo Pedro, no capítulo
de número 1, verso 16, que diz assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábula enganosamente inventada, mas nós mesmos fomos testemunha ocular da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda dos céus, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Então, quando Jesus estava com Pedro, Tiago e João no Monte Santo, ou seja, no Monte da Transfiguração, Pedro estava falando que era testemunha ocular de que ele tinha visto a majestade de Deus. E ali Jesus foi glorificado naquele momento em que apareceu Moisés e Elias no Monte da Transfiguração. Por que Jesus foi glorificado ali? É porque aquela visão estava apontando diretamente para o futuro. Era uma visão do futuro, onde Jesus seria glorificado. Louvado seja Deus. Ouça mais um texto que eu vou deixar para vocês, escrito aqui no Evangelho que escreveu São João, no capítulo de número 12, a partir do verso 27, que diz assim: agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifiquei o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já glorifiquei e ainda o glorificarei. Então, Jesus já havia glorificado o nome de seu Pai, e uma voz vinda do céu falando disse que ia glorificar o nome do seu Filho, o nome de Jesus. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter ouvido um trovão. Outro dizia: foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim pela vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Então Satanás mais uma vez perde a batalha na morte de cruz. O império de Satanás é destruído na morte de cruz. Jesus venceu a morte e o inferno e tomou a chave da morte do inferno e foi glorificado nos céus. Então, Jesus, ele aqui no Evangelho que escreveu Mateus, no capítulo 28, verso 18, Jesus vai falar sobre a sua glorificação. Mateus 28, de verso 18, que diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhe dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Jesus sobe para os céus. No dia em que ele ressuscita, no domingo pela manhã, aonde ele tem um encontro com Maria Madalena, que estava chorando, e ele fala: não me detenha, porque eu ainda não subi para meu Pai, vosso Pai. Fala para meus irmãos que subo para o meu Pai, vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Então ele subiu e só voltou no cair da tarde e apareceu para os seus discípulos. Porém, ele chegou falando para eles: todo poder foi me dado nos céus e na terra. Então Jesus foi verdadeiramente glorificado. Louvado seja Deus. Ouça o que diz aqui o verso 19 do capítulo 20
do Evangelho de João. Ao cair da tarde daquele dia, do mesmo dia que ele ressuscitou, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. E alegraram-se, portanto, os discípulos ao ver o Senhor. Então ele apareceu ao cair da tarde, quando volta do céu já glorificado, para dar instrução aos seus discípulos, dizendo: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que foi glorificado depois que pagou um alto preço na cruz do Calvário para salvar a minha vida e a sua vida. Fomos comprados com o preço do seu sangue. Devemos estar sempre na sua presença. Devemos se arrepender dos nossos pecados todos os dias das nossas vidas. Devemos buscar a face do Senhor, olhar somente para o alvo perfeito, para o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que nos amou primeiro, aquele que nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos pecados. Fica com Deus. Me segue aí pelo YouTube, você que está nas outras redes sociais, e se inscreve no canal, deixa o seu like. É só escrever o nome José Nazário da Silva através do YouTube, que você vai entrar no meu canal e curtir todos os meus vídeos e aprender para a glória de Deus. Amém.